Vi o anúncio de emprego há 2 semanas. Procura-se vigilante noturno no Veis Market em New Hope, Pensilvânia. Turno 0 horas 6 horas. $21 por hora. A coisa toda me pareceu estranha, logo de cara. Que tipo de mercearia precisa de um segurança quando está fechada? O crime era realmente tão ruim. Mas eu precisava de dinheiro. Muito. E 2 dias depois, após uma entrevista por telefone com um homem chamado Clive, apareci para meu primeiro turno. Assim que cheguei, entendi por que eles precisavam de um guarda noturno. O mercado ficava na beira de um shopping decadente. Grandes placas dizendo espaço para alugar estavam penduradas nas janelas da loja. Mas, a julgar pelo vidro empoeirado e pelas lâmpadas de rua tremeluzentes, ninguém havia aceitado a oferta em anos. Estacionei perto da porta da frente, e quando me aproximei do prédio, vi uma mulher saindo apressada da loja. Você deve ser Aaron, ela disse sem fôlego. O guarda noturno, sou eu. Eu respondi. Clive deixou algumas instruções para você. Eu as coloquei na esteira rolante do caixa 1. Ela me deu um aceno educado e então me contornou, indo em direção ao único outro carro no estacionamento. Oh, obrigada. Seja amigável. Minha voz interior disse. Ela é sua nova colega de trabalho. Eu me virei. Ei, qual é seu nome? Mas ela já estava mergulhando no carro. A porta bateu. O carro saiu da vaga de estacionamento e então ela se foi. Eu me virei de volta para a loja. O estacionamento estava completamente vazio agora, e a luz da rua mais próxima piscava erraticamente. Um vento frio soprava, jogando um saco de papel amassado pelo estacionamento. Bem, aqui vai nada, murmurei para mim mesmo. Eu fui até a loja. As portas de vidro rangeram quando se abriram para mim, e eu entrei. Apesar da aparência externa, a loja era bem legal por dentro. Luzes fluorescentes brilhantes brilhavam no alto. Música jazzística tocava em alto-falantes escondidos. Fui até o caixa 1, onde um pedaço de papel dobrado estava me esperando. Abri e comecei a ler. Caro Aaron, dizia o bilhete, bem-vindo à família Veis. Esperamos sinceramente que você aproveite seu primeiro turno. Para ajudar você, compilamos uma lista de regras que devem tornar seu turno tão fácil quanto nossa torta de maçã recém-assada. Regra número 1. Como guarda noturno, espera-se que você patrulhe a loja a cada meia hora, para garantir que nada esteja errado. Você pode passar o resto do seu tempo na sala de descanso, nos fundos da loja, monitorando os feeds das câmeras de segurança. Regra 2. Não vá pelo corredor 7. Não olhe para o corredor 7. 3. Se você ouvir um som de batida vindo dos freezers no corredor de alimentos congelados, ignore. 4. Se você vir um carrinho de compras que não foi guardado, devolva-o imediatamente ao posto de carrinhos na frente da loja. 5. Não se assuste se encontrar uma poça de sangue no corredor de carnes. Às vezes, nossos pacotes de carne vazam. Simplesmente vá até o armário de armazenamento, pegue o esfregão e o balde e limpe. No entanto, não pise na poça nem toque no sangue, de forma alguma. 6. Se você vir uma mulher na loja, vá imediatamente para a sala de descanso e fique lá até ela sair. Não chame a polícia nem relate uma invasão. Não faça contato visual com ela. 7. A música que tocamos na loja é um disco pré-gravado de jazz instrumental. Se a música parar, vá imediatamente para a sala de descanso e fique lá até que ela volte. 8. Não, sob nenhuma circunstância, termine seu turno mais cedo. Muito obrigado e, mais uma vez, espero que você aproveite seu turno. Assinado. Clive. Olhei para as regras, relendo-as lentamente. Elas eram tão estranhas. Uma mulher na loja. Evitar o corredor 7. Nunca recebi instruções como essas, mesmo quando trabalhei como segurança em uma boate em uma parte ruim da cidade. Talvez fosse um teste. Eles queriam ver o quão bem eu conseguia seguir instruções, não importa o quão absurdas elas fossem. Olhei para a câmera de segurança,
me encarando do canto. Certo. Desafio aceito. Olhei para o meu telefone. Agora são 12h06 da manhã. É melhor terminar minha primeira patrulha antes de me instalar. Foi estranho andar pela loja quando ela estava tão vazia e silenciosa. Todos os pães e muffins tinham sido guardados em algum lugar. Um filme plástico branco tinha sido puxado para baixo sobre a exposição de vegetais, para manter o frio dentro. Quando cheguei ao fim, virei à direita, na seção de carnes. Folhas de plástico também foram colocadas sob os refrigeradores de carne. Vi lampejos de vermelho através das aberturas, de enormes filés de costela e lombo, e outros grandes pedaços de carne com o osso ainda intacto. Embora eu não fosse vegetariano, nunca gostei muito de ver carne crua. Em vez disso, virei-me para os corredores. Corredor 3, massas e molhos, todos alinhados nas prateleiras, brilhando na luz fluorescente. Corredor 4, biscoitos e salgadinhos. Corredor 5, corredor 6. Então eu lembrei, certo. Eu não deveria olhar para o corredor 7. Eu me forcei a olhar para o chão. Sim, foi estúpido, mas eles me disseram para não olhar. Na remota hipótese de eles irem verificar as imagens do circuito interno de TV mais tarde para avaliar meu desempenho, eu seguiria todas as regras. Continuei mais para dentro da loja. Poucos minutos depois, encontrei a sala de descanso. Uma porta marrom indefinida com uma pequena janela quadrada cortada nela. Anotei sua localização para mais tarde. Assim que terminei essa patrulha, eu ia pegar meu laptop e terminar de assistir Sexta-feira 13, parte 4. Continuei até chegar ao extremo oeste da loja, a seção de congelados. Virei pelo corredor, voltando para a frente. Foi quando eu vi um carrinho de compras estacionado torto no meio do corredor. Eu bufei. De todas as regras, essa era a que mais me irritava. Fui contratado para ser um segurança, não uma equipe de limpeza. Não era trabalho dos funcionários guardar todos os carrinhos na hora de fechar. Suspirando, comecei a empurrá-lo em direção à frente da loja. As rodas rolavam suavemente pelo piso de ladrilho. A música jazz tocava suavemente ao fundo. Virei a esquina e passei pelas caixas registradoras, indo em direção à porta da frente. Foi quando ouvi um som suave, quase inaudível por causa da música. Parei de me mover, tentando ouvir. Vários segundos de silêncio se passaram. E então ouvi de novo. Parecia alguém chorando. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Não tem ninguém aqui. A porta ficou trancada o tempo todo. A menos que um cliente tenha ficado acidentalmente depois do horário de fechamento. Talvez aquela funcionária, a mulher que eu encontrei no estacionamento, não os tenha notado. E ela trancou antes que eles pudessem sair. Quem está aí? Eu gritei. Um soluço lamentoso, respondido em resposta. Meu coração despencou. Parecia uma mulher, ou possivelmente até uma criança. Estou indo, gritei, saindo correndo. Onde você está? Eles não responderam. Eles apenas continuaram soluçando. Continuei na direção do som, chamando por eles e dizendo que tudo ficaria bem. Mas então parei de repente. O som vinha do corredor 7. Não vá pelo corredor 7. Não olhe para o corredor 7. As regras eram bem claras sobre isso. Parei um pouco antes do corredor, ao lado de uma vitrine de maionese, e cuidadosamente me posicionei para ficar escondido. Vou ajudar vocês, gritei. Vocês podem me dizer o que aconteceu. Eles finalmente falaram, mas eles não responderam à minha pergunta. Ajude-me, gritou a voz. Por favor. Eu queria entrar no corredor. Meu pé estava na metade do caminho para fora do chão, pronto para correr e pegá-los. Mas algo me impediu. Um instinto, um pequeno alarme disparando na minha cabeça. Porque de todos os corredores, quais eram as chances dessa pessoa estar no corredor 7? E, além disso, eles estavam seguros. Eles estavam em uma loja vazia comigo.
Não é como se estivessem em um beco escuro no meio da noite. Saia do corredor, eu chamei. Então eu poderei ajudar você. Por favor, respondeu a voz. Ajude-me. Isso é estúpido, pensei. Claramente, alguém ficou preso aqui depois do horário de fechamento e eles estão com medo. Apenas vá até o corredor e ajude-os a chegar em casa. Mas havia outra parte do meu cérebro, a parte instintiva, cérebro de lagarto, e ele estava gritando para mim, para não mover um músculo. Você precisa que eu ligue para alguém. Eu tentei. Seus pais. A polícia. Ajude-me. A voz implorou novamente. Me ajudem. Soou igual, toda vez que eles disseram. Um pouco gaguejado no começo. Uma ênfase em mim. Parecia quase uma gravação, ou algo gerado por inteligência artificial, repetindo repetidamente. Não parecia natural. Saia do corredor. Gritei. Saia. E eu te ajudo. Os soluços ficaram mais altos, mais rápidos. Histéricos. Ajudem-me. A voz implorou novamente, em um tom desesperado que fez meu estômago revirar. Fiquei ali, pressionado contra a exibição de maionese. Ouvi-lo soluçar era difícil, mesmo que soasse um pouco artificial. Eu poderia chamar a polícia, pensei. Eles saberiam o que fazer. Só que eu tinha deixado meu celular com minha mochila na caixa registradora 1. E para obtê-lo, seria preciso atravessar o corredor 7. As regras não diziam nada sobre passar pelo corredor 7. Elas apenas diziam que eu não deveria passar por ele nem olhar para ele. E eu não podia ficar aqui sem fazer nada. E se realmente fosse alguém que precisasse de ajuda, uma criança que torceu o tornozelo e não conseguia se levantar, não se preocupe. Vou pegar meu telefone e ligar para a polícia. Gritei. Então respirei fundo e atravessei a soleira do corredor 7, em direção ao caixa 1. Assim que dei um passo, o choro parou. Simples assim. Soluços violentos e então, num instante, nada. Como se um interruptor tivesse virado. Então os passos começaram. Passos altos e estalados de alguém correndo pelo corredor. Eles pareciam pesados demais para serem de uma criança. E eles estão vindo direto para mim. Meu coração caiu, é uma armadilha. Eles estão vindo para mim e eu provavelmente vou morrer aqui, mas assim que eu atravessei o corredor, os passos pararam. Tudo o que eu ouvia eram as suaves melodias de jazz tocando nos alto-falantes acima. Corri o mais rápido que pude para a sala de descanso, esquecendo completamente do carrinho que eu deveria devolver. Asterisco, 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 a sala de descanso era pequena e apertada. A pequena janela quadrada na porta tinha sido escurecida com papel de construção por dentro. A única fonte de luz vinha da tela do computador na mesa, exibindo os feeds da câmera de segurança. Rolei pelos feeds. Rapidamente notei que nenhuma delas oferecia cobertura do corredor 7. Parecia que as câmeras foram colocadas intencionalmente para evitar aquele corredor. Depois de procurar no vídeo granulado em preto e branco por algo fora do lugar, recostei-me na cadeira e fechei os olhos. Quando finalmente os abri novamente, eram quase 12h30. Hora da minha próxima patrulha. Eu não queria ir. Eu me sentia segura aqui, trancada neste quartinho. Mas eu também sabia que não estaria segura se não obedecesse às regras. Estremeci, imaginando o que teria acontecido comigo se eu tivesse ido pelo corredor 7. Eu me levantei do assento e fui em direção à porta. A loja estava completamente silenciosa. Nenhum soluço histérico ou passos pesados. Comecei minha patrulha perto do fundo, caminhando pelo corredor 17. Latas de comida brilhavam nas prateleiras enquanto eu passava, mas quando olhei para elas, não vi nenhum rótulo que eu reconhecesse. Nenhum ravioli de chefe ou homens verdes gigantes. Apenas latas de ensopado de carne com rótulos genéricos. Na verdade, todo o corredor tinha ensopado de carne. As mesmas latas, repetidamente. Cheguei ao fim e virei à direita, em direção à frente da loja. E foi aí que percebi que eu já tinha quebrado uma das regras. O carrinho. Eu não o havia devolvido.
e ele não estava onde eu o havia deixado. Em vez de estacionado desleixadamente perto do corredor 7, ele agora estava ao lado de uma das caixas registradoras, como se um homem fantasma estivesse verificando suas compras. Parei por um segundo, mãos pairando sobre a maçaneta. Então agarrei-a e fui em direção à porta. Lá fora, o estacionamento estava escuro como breu. Nem um único poste de luz. Os carrinhos de compras estão a apenas alguns metros da porta. Eu disse a mim mesmo: apenas saia e volte. Levará 2 segundos. Fiz o mais rápido possível. Corri para a escuridão. Bati o carrinho de compras na fileira e corri de volta para dentro. Então fechei as portas e cliquei na fechadura. Ok, não foi tão ruim, eu disse a mim mesmo, soltando um suspiro de alívio. Por um segundo, eu me deleitei com a paz da loja. O silêncio, a segurança de estar trancado lá dentro, sem mais ninguém comigo. Mas então eu parei. O silêncio. Ah, não. A música jazz não estava tocando. Há quanto tempo estava desligada? Eu estava tão preocupado em devolver o carrinho que nem estava prestando atenção. Saí correndo em direção ao fundo da loja, biscoitos e salgadinhos passando por mim. Então, desviei para a direita e corri para a sala de descanso. Peguei a lista de regras e li de novo. Não, em nenhuma circunstância, termine seu turno mais cedo. Porque ele escreveu isso. Era só porque ele não queria que ninguém o abandonasse. Ou se eu fosse embora mais cedo, algo horrível aconteceria comigo. Porque eu realmente queria ir embora. Abri minha mochila, tirei o refrigerante que tinha trazido e abri. Tomei um gole. Rolei pelo feed de segurança. Mais 5 horas. Asterisco, 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 as próximas 4 patrulhas foram razoavelmente boas. As regras não diziam quanto tempo elas tinham que durar. Então, a cada 30 minutos, eu corria uma volta pela loja, o mais rápido que eu podia. A coisa toda levou apenas 1 minuto. Então, pelos outros 29, eu me trancava na sala de descanso. Na segunda patrulha, ouvi batidas enquanto corria pelo corredor de congeladores. Começou como uma batida leve no vidro, depois cresceu para pancadas altas, como se alguém estivesse batendo as palmas das mãos contra as portas de vidro. Conforme as regras, ignorei. Continuei correndo, até chegar de volta à sala de descanso. Na última patrulha, a música tinha parado de novo. Então, rapidamente desviei e cheguei à sala de descanso o mais rápido que pude, o silêncio ecoando em meus ouvidos. E agora, aqui estava eu na sala de descanso, com 3 horas restantes. Olhei para o relógio do meu telefone, marcando lentamente 3 da manhã. Levantei-me, sacudindo minha energia nervosa, me preparando para meu próximo sprint. Eu era um corredor no ensino médio, mas nos últimos 10 anos eu tinha ficado muito fora de forma. A última patrulha tinha me deixado ofegante e sem fôlego, minhas pernas doendo. Era hora. Minha mão fechou-se em volta da maçaneta. Eu parei. 3, 2, 1, vai. Eu abri a porta com violência e disparei para dentro da loja. Mas não fui muito longe, porque havia uma enorme poça de sangue no chão. Eu congelei. Todo o ar foi sugado dos meus pulmões. Olhei para o sangue, brilhando sob as luzes fluorescentes. As regras diziam para limpá-lo. Pensei, mas isso levaria pelo menos 10 minutos. Não era seguro aqui fora. Engoli em seco. Então corri para o armário de suprimentos. Peguei um esfregão e um balde e comecei a limpar o mais rápido que pude. O trabalho era sujo. Deslizei o esfregão pelo sangue e o mergulhei no balde. Enxague e repita. A água com sabão ficou vermelha. Algumas vezes ele espirrou e quase caiu em mim. Mas eu fiz isso. Limpei tudo sem tocar em uma gota. Infelizmente, quando terminei, eram 3 horas e 27. Hora da minha próxima patrulha. Eu estava cansado demais para correr, então me contentei com uma caminhada rápida pela loja. Eu subi pela comida congelada.
Agora eu podia ver as marcas de mãos nas portas de vidro, marcas de mãos de todos os tamanhos, inclinadas e borradas. Só que as proporções pareciam todas erradas, com dedos muito longos e muito finos. Desviei os olhos e continuei. Mais 2 horas e meia. Meus passos estalaram contra o piso de ladrilho. O jazz estava começando a irritar meus nervos. Devo ter ouvido a mesma melodia de saxofone em looping 20 vezes agora. Isso me fez querer socar alguma coisa. Suspirando, continuei em direção à seção de produtos, passando rapidamente pelos corredores. Então parei. Algo chamou minha atenção em um dos corredores. Dei ré e dei uma olhada melhor. Alguém estava de pé no corredor 9. Uma mulher. Ela usava um vestido de linho azul e saltos altos pretos. Cabelos longos e pretos caíam em cascata pelas costas, quase até a cintura. Ela estava de costas para mim, parada, seus braços finos e brancos pendurados frouxamente ao lado do corpo. Em sua mão havia uma cesta cheia de cortes de carne crua. A regra ecoou na minha cabeça. Se você vir uma mulher na loja, vá imediatamente para a sala de descanso. Não faça contato visual. Eu recuei lentamente, o mais silenciosamente que pude. Então comecei a descer o próximo corredor, em direção à sala de descanso. Clique, clique, clique. Ouvi os passos dela ecoando contra o piso. Corri em direção à sala de descanso, mas então parei. Os passos dela não vinham de trás de mim. Eles estavam vindo da minha frente. Desviei os olhos para o chão, no momento em que vi 2 sapatos pretos de salto alto entrando no corredor. Olhei para o chão. Não faça contato visual. Não faça contato visual. As palavras se repetiam sem parar na minha cabeça. Mas eu tinha que ir para a sala de descanso, e ela estava parada no meu caminho. Tudo o que eu conseguia ver eram seus sapatos brilhantes de salto alto, e as pequenas gotas de sangue que vazavam dos pacotes de carne em sua cesta, caindo no chão. Eu recuei. Era o único jeito de ir. Mantive meus olhos no chão, tomando cuidado para não olhar para cima. Mas ela estava me seguindo. Clique, clique. A cada passo que eu dava, eu via um salto preto brilhante aparecer, preso a uma perna fina, branca e alongada. Ela estava marcando o tempo comigo. Eu andei mais rápido. Ela também. Clique, clique, clique. Eu me virei e comecei a correr. Clique, clique, clique. Corri por um corredor aleatório e corri em direção à sala de descanso. Mas no meio do corredor, fui forçado a parar. Um carrinho de compras estava estacionado no meio, bloqueando meu caminho. E não apenas um carrinho. Vários deles, empilhados em uma torre oscilante de quase 3 metros de altura. Eu estava preso. Recuei, meu coração batendo forte. Clique, passos lentos e metódicos, vindo em minha direção, lentamente, como um gato perseguindo sua presa. Arrisquei. Virei-me, corri de volta para o espaço aberto e pisei no corredor seguinte. Oh, não, não. Eu soube imediatamente. Um pedaço esfarrapado de roupa cinza e pele azul clara e doentia estava no chão. A pessoa, a criatura, a coisa dobrada sobre si mesma, em uma pose, como uma criança chorando. Mas não era nada parecido com um humano. Tinha vários caroços e apêndices estranhos. E o pior de tudo, não tinha cabeça. Eu soube então, tinha entrado no corredor 7. Imediatamente inverti a direção. Mas não antes que a coisa se desdobrasse e começasse a se mover em minha direção. Virei-me bruscamente, gritando, corri para o próximo corredor. Milagrosamente, cheguei ao fim inteiro. Virei bruscamente para a esquerda, em direção à sala de descanso. Quase lá, quase lá. Minha mão bateu na maçaneta. Eu a abri com força e mergulhei para dentro. Então, desabei na cadeira, ofegante. Eu respirei fundo, encarando a porta trancada. Estou realmente seguro aqui? Tecnicamente, as regras nunca disseram que eu estaria seguro. Talvez ficar aqui só tenha diminuído minha chance de morte.
Voltei minha atenção para o feed da câmera de segurança no monitor. Ela mostrava o meio da loja e, pelo que eu podia ver, os corredores estavam vazios, nenhum vestígio da mulher. Mudei para o próximo feed. A seção de produtos. Vazia. Mudei para a próxima, pulei. Ela estava parada bem ali, na frente da porta da sala de descanso. Ela ficou tão parada que a imagem poderia ter sido uma fotografia, exceto pelo sangue pingando lentamente da carne em sua cesta. Engoli em seco e desviei o olhar do monitor para a porta. Meu coração bateu forte nas costelas quando vi sua sombra sob a porta. Vá embora. Simplesmente vá embora. Implorei em minha mente. A sombra de sua cabeça na janela se inclinou, como se contemplasse seu próximo movimento. Agora eu sabia por que a janela estava coberta. Forcei meus olhos a se afastarem e olhei de volta para a tela. Ela ainda estava parada ali, exceto que havia algo diferente na maneira como ela estava parada. Eu apertei os olhos para a imagem granulada em preto e branco, tentando descobrir o que estava acontecendo. Quando meus olhos finalmente caíram em seus calcanhares, eu percebi. Eles estavam virados para a frente, mas eu ainda estava olhando para a parte de trás da cabeça dela, para o cabelo longo e preto caindo em cascata até a cintura. Ou o cabelo dela estava caindo sobre o rosto, ou ela tinha virado a cabeça completamente. Deve ter se passado uns 20 minutos antes que ela começasse a se afastar da porta. Não consegui dizer se era só a baixa taxa de quadros dessas câmeras ruins, mas seus movimentos pareciam espasmódicos, seu corpo balançando a cada passo. Fiquei doente de assistir. Quando ela desapareceu da tela, soltei um suspiro de alívio. Minhas mãos e pernas tremiam. Eu me sentia fraco. Certo. Pense. As regras diziam para esperar até que ela fosse embora. Tudo o que eu tinha que fazer era assistir ao feed na porta da frente. Assim que eu a visse sair da loja, eu estaria seguro. Depois de alguns minutos sentado ali, esperando minha frequência cardíaca voltar ao normal, forcei meus dedos de volta ao teclado. Pressionei a tecla de seta para passar para o próximo feed. Depois o próximo. E o próximo, procurando pela câmera na frente da loja não. O rosto dela preencheu a tela inteira. Os olhos dela me encheram de horror. Eles eram brancos puros, sem pupilas, sem íris, apenas olhos brancos puros com veias de aranha. Eu gritei e pulei para trás. Então fechei os olhos. As regras diziam para não fazer contato visual. Isso contava. Pela tela. Estremeci e cobri meu rosto com as mãos. Meu corpo inteiro tremia. Quando finalmente dei uma espiada por entre os dedos, eu a vi, rastejando rapidamente para longe, descendo pela parede, como uma espécie de aranha. Então ela empurrou as portas de vidro e desapareceu na noite. Ela se foi. Eu estava seguro, ou tão seguro quanto eu poderia estar, neste maldito mercado. Olhei para o relógio. 3h58 da manhã. Hora de patrulhar. Eu realmente não queria, mas eu me forcei a abrir a porta e correr o mais rápido que pude pela loja. Vi carrinhos de compras empilhados em torres oscilantes. Ouvi mãos batendo contra as portas do freezer. Vi pequenas manchas de sangue no ladrilho brilhante da carne na cesta da mulher. E então, 1 minuto depois, eu estava acabado. Eu me tranquei na sala de descanso e, pela primeira vez em anos, chorei. As patrulhas restantes passaram sem incidentes, embora eu tenha ouvido mais soluços do corredor 7 e mais pancadas dos freezers. E então, a hora chegou. 6 da manhã. Meu coração disparou ao ver o céu rosa do amanhecer através das portas de vidro. Eu estava segura. Eu estava livre. Quando olhei para o estacionamento, vi alguns carros chegando. Funcionários descontentes e grogue segurando cafés, vindo em minha direção. Assim que o primeiro entrou, voei para fora da loja. Corri para o meu carro e saí de lá o mais rápido que pude. Nunca senti tanto alívio, tanta felicidade. Eu me senti como um novo homem. Todos os meus problemas, até mesmo os financeiros, pareciam pequenos comparados ao que eu tinha acabado de suportar.
Quando entrei na estrada principal, abaixei as janelas e liguei o rádio. Mas não era minha estação de rock clássico de sempre que tocava alto nos alto-falantes. Em vez disso, ouvi a melodia animada de um saxofone. E enquanto ouvia aquela melodia horrível e repetitiva, percebi que meus dias como guarda noturno do Weis Market podem não ter acabado ainda.